Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando este vídeo em direto. Hoje iremos refletir sobre o tema: a ressurreição de Jesus é a fé cristã. Repito, a ressurreição de Jesus é a fé cristã. Então, o nosso versículo inicial encontra-se no livro histórico de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Vou ler. Ele, porém, disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar que o puseram. Que belas palavras de São Paulo, repito. Não vos atemorizeis, buscais o Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Eis o lugar que o puseram. Que belas palavras de São Paulo. Caríssimos, entender, e não só entender, é vivenciar, é compreender com profundidade e aplicar a sua vida à ressurreição de Jesus. Nós temos um chamado a isso. Nós somos chamados a vivenciar a ressurreição de Jesus. Não só conhecer, ou mesmo saber que a ressurreição de Jesus aconteceu de facto. Ter isso como um fato histórico, como algo que aconteceu na história, como a maioria de pessoas, ou como muitas pessoas dizem, mesmo aqueles que não acreditam em Jesus Cristo. Não basta só acreditar na ressurreição de Jesus, mas sim devemos vivenciar. Em outras palavras, devemos viver a ressurreição de Jesus. É sem sombra de dúvida, acredito eu, a base da fé de um cristão é a ressurreição de Jesus. A ressurreição é o centro da fé de um cristão. Um cristão não pode duvidar. Um cristão não pode duvidar da ressurreição de Jesus. É vã nossa fé se nós não acreditamos em Jesus Cristo. Então, a fé cristã genuína está totalmente apoiada na ressurreição de Jesus. A fé cristã está apoiada na ressurreição de Jesus Cristo. Que belas palavras! Existem muitas bases da fé cristã. Existem muitas bases, aquilo que a teologia chama de dogmas. Existem muitas bases da fé cristã, mas a ressurreição é o ponto primordial. É o centro da fé de um cristão. A ressurreição é o centro da vida de um cristão. A coisa mais importante da vida de um cristão é acreditar que Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Essa que é a base mais importante da fé de um cristão. Fico muito admirado. Muitos dizem que eu, Antônio, sou filho de Jesus, eu, Abílio, sou filho de Jesus, eu, Marta, sou filho de Jesus.
Bom, é verdade. Sou filho de Deus. Sou cristão. Isso é verdade. Mas não basta dizer que eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu acredito em Jesus Cristo, se eu não consigo vivenciar a ressurreição de Jesus. É inútil. Eu afirmar que sou filho de Deus, eu sou cristão, mas não acredito na ressurreição de Jesus. É inútil. É inútil. Então, caríssimos, tenho aqui uma pergunta, uma questão uma questão muito provocatória. É, como vou aplicar a ressurreição de Jesus na minha vida? Eu, Abílio, eu, Antônio, eu, Marta, eu, Catarina. Como vou aplicar a ressurreição de Jesus na minha vida? Que bela questão. Cada um que está acompanhando esse vídeo deveria fazer. Eu, que estou a acompanhar esse vídeo, como posso aplicar a ressurreição de Jesus na minha vida? É muito simples. Vivendo ou seguindo os passos de Jesus. Seguindo os passos de Jesus. Isso é suficiente. Eu só posso aplicar a minha vida na ressurreição seguindo os passos de Jesus Cristo. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Caríssimos, obviamente, seguindo os passos de Jesus ressuscitado, muitas pessoas não seguem os passos de Jesus, mas se julgam de ser cristãos, mas não seguem os passos de Jesus. Não seguem os passos de Jesus. Muitos que dizem que são religiosos, são cristãos, será que na verdade seguem a palavra da graça? Aqueles que dizem serem cristãos, serem religiosos, será que seguem mesmo a palavra da graça? Será que seguem a palavra da graça? Não sei, não vou dizer sim, nem vou dizer não. Cada um deveria se responder. Mas para mim digo não, não seguem. A mensagem da graça, caríssimos, a mensagem da graça é de Jesus Cristo ressuscitado. Repito, a mensagem da graça é de Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o ponto. A mensagem da graça não é do apóstolo São Paulo, não. Nem de Marcos, não. A mensagem da graça é de Jesus Cristo ressuscitado. A doutrina da graça não é de São Paulo e de nenhum homem, não. Não é de São Paulo e de nenhum homem. A mensagem da graça é de Jesus Cristo, o ressuscitado. Jesus de Nazaré é que faz o quê? Jesus de Nazaré é que vem com a mensagem. Jesus é que vem com a mensagem do reino. Jesus é que vem com a mensagem do Messias que os hebreus, os israelitas esperavam. O Messias é Jesus e Jesus foi ele o Messias. E Jesus foi ele o Messias. Ele se manifestou como um judeu. Jesus se manifestou como um judeu para ser o Messias esperado. Jesus era um judeu. Ele vem com a mensagem do reino, essa mensagem que ele transmitiu aos apóstolos. Essa mensagem Jesus transmitiu aos apóstolos. E graças aos apóstolos, a mensagem também chegou até nós. Então, a mensagem da graça, caríssimos irmãos, não é particular. A mensagem da graça não é restrita, mas sim a mensagem da graça é universal e é eterna, não tem fim. Caríssimos, não deveis basear-se em Jesus histórico. Repito, não deveis basear-se
em Jesus histórico. Em Jesus histórico, em Jesus de Nazaré. Caríssimo, esses irmãos acho que ainda não entendem as manifestações. Ainda não entendem as manifestações. Eles pensam que Jesus está no paraíso. Eles pensam que quem está no paraíso é o mesmo Jesus que esteve na terra. É o mesmo Jesus que andava com Simão Pedro, com os apóstolos. Não, não é o mesmo Jesus. Mas sim é outro Jesus. Mas sim é outro Jesus. Por quê? Porque ele manifestou-se. Porque ele manifestou-se. Há um ponto muito importante. A verdadeira fé cristã está baseada na ressurreição e não em Jesus histórico. Repito, a verdadeira fé cristã está baseada na ressurreição e não em Jesus histórico. Há outro ponto muito importante. A importância da ressurreição é muito grande. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria lógica ou lógico a sua morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé. Seria em vão a nossa crença. Pensa aí, caríssimo irmão. Jesus morreu para cumprir a lei. Ele foi o cordeiro. Foi necessário derramar o seu sangue para a remissão dos pecados. Jesus morreu para nos redimir dos pecados. Então, a ressurreição é importante para a fé cristã. A ressurreição é importante para a fé cristã. Então, a ressurreição de Jesus foi a vitória. Escute só. A ressurreição de Jesus foi a vitória da morte. Quer dizer que Jesus venceu a morte. Jesus rompeu a morte. Que bom. Jesus venceu a morte. Venceu a morte. Por isso, para um verdadeiro... Escute só esse ponto muito importante. Por isso, para um verdadeiro cristão, a morte não é o fim da vida. A morte não é o fim da vida, mas sim é uma passagem de uma vida para a outra. Repito, para um cristão, a morte não é o fim da vida, mas sim é a passagem de um mundo para outro mundo. É aquilo que dizia o Santo Agostinho, também um grande filósofo, quando, na sua obra das Confissões, quando falava da cidade terrena e a cidade celestial. Ele dizia assim, que enquanto estamos na terra, nós somos peregrinos. Somos peregrinos, não estamos de passagem. Temos a única morada permanente que é a cidade celestial. Então, a morte para nós não é o fim da vida, mas sim é a passagem de uma vida para outra. Então, gostaria de citar aqui Romanos 7, capítulo 7, versículo 1 até 4. Neste capítulo, Paulo está a falar do casamento. Mas não se trata de um casamento como nós sabemos. Mas sim, o São Paulo aqui usa uma linguagem, aquilo que se chama linguagem metafórica. Então, pela lei, ele diz assim, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto estiver vivo. Repito, pela lei, a mulher casada
está ligada ao seu marido enquanto estiver vivo. Mas se o marido morrer, estará livre da lei do casamento. Que belas palavras de São Paulo. Olha só, São Paulo está a falar do marido que morreu. O marido aqui refere-se a Jesus, caríssimos. O marido que morreu refere-se a Jesus. Por isso eu estava a dizer que aqui nesse capítulo, São Paulo usa a linguagem metafórica. O marido que morreu refere-se a Jesus. Refere-se a Jesus que morreu. Então, olha só. Se o marido aqui é Jesus, quer dizer, aqui há dois, aqui, ambos são Jesus. O marido que está vivo e o marido que morreu. Que belas palavras. Só que um marido é Jesus em carne. Um marido é Jesus em carne, é Jesus de Nazaré. E o outro é Jesus ressuscitado. São Paulo aqui está a usar uma linguagem metafórica. Repito, um marido é Jesus de Nazaré enquanto vive, o outro é o marido Jesus como ressuscitado. Quem é a mulher cristã? A mulher cristã é a igreja. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto ainda o seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Isso segundo a lei. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei. É um pouco difícil compreender isso aí. Mas vou explicar de uma forma mais sintética para terminar. Quem é o marido que morreu? O marido que morreu é Jesus Cristo. Quem é o outro marido? O outro marido é Jesus, ou é a outra manifestação que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Para não ser muito longo, por hoje termino por aqui a reflexão desta temática. Ainda não chegou a fim. Talvez próxima semana, ou talvez também dentro da semana, iremos terminar a reflexão sobre este tema. A ressurreição de Jesus e a fé cristã. Então, agradeço a todos aqueles que acompanharam em direto este vídeo. Caso alguém tenha uma dúvida, não entendeu alguma coisa ou alguns elementos, é só deixar o comentário, depois irei explicar. Então, paz e bem a todos e que a graça e a ressurreição de Jesus esteja com todos. Amém.